Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Tu que estás aí desse lado, gostaria de convidar-te a passar os próximos momentos comigo. Confesso que tinha saudades da tua presença. Apesar de não poder ver-te fisicamente, eu sinto verdadeiramente a tua influência através do Espírito do Senhor. Vamos continuar uma série de mensagens e estou certo que a mensagem que hoje vamos pregar é uma mensagem que quem a vai ouvir vai sentir uma das duas reações: ódio ou compaixão. Porque o título para esta mensagem é O pecado acariciado pelas mulheres, tolerado pelos líderes religiosos e na igreja e que leva o homem ao adultério. Queres saber que pecado é? Pois bem, fica comigo a partir deste preciso momento. Há dias, eu e a minha mulher e mais uma irmã encontrávamos-nos no Jumbo em Viseu, fazer as nossas compras mensais. E a certa altura, quando estávamos lá a ver alguns produtos e a ver os preços, porque no dia de hoje temos que ver todas as coisas e os preços, porque o dinheiro cada vez é mais escasso, há uma senhora que se aproxima de nós e nos faz esta pergunta. Olha, desculpem, os senhores são testemunhas de Jeová? Ao ouvir esta pergunta, imediatamente eu lhe fiz uma pergunta também à senhora. E eu lhe disse: olha, desculpe já agora, por que é que a senhora nos está a perguntar se nós somos testemunhas de Jeová? E ela disse: pela forma como vocês se apresentam vestidos. Queridos amigos e querida amiga que me escutas, será que a forma de vestir pode revelar que tipo de cristão eu sou? Não estávamos a falar de nada relacionado com Deus. É verdade que Deus estava no nosso pensamento. Mas aquela senhora não ouviu nenhuma palavra acerca de Deus naquela hora. Ela simplesmente olhou para mim, para a minha mulher e para aquela irmã e concluiu pela forma como estávamos vestidos que nós éramos testemunhas de Jeová. Há dias eu li uma passagem neste livro Testemunhos para a Igreja, no volume 4 e na página 626, que diz o seguinte. Portanto, diz aqui o seguinte: somos, disse o inspirado apóstolo, feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 aos Coríntios 4:9. Diz a mensageira do Senhor: todo o céu está notando a influência diária que os professos seguidores de Cristo exercem sobre o mundo. Minhas irmãs, seu vestuário está falando ou em favor de Cristo e da Sagrada Verdade, ou em favor do mundo. De qual deles? Lembrem-se de que havemos todos de responder a Deus pela influência que exercemos. Não queríamos de maneira alguma incentivar a negligência no vestuário. Que as roupas sejam adequadas e decentes. Há cerca de 2 dias atrás, eu vi na internet um jornal que é conhecido pelo AD7, e nesse jornal a pessoa que estava a comentar uma reportagem levou-nos até uma cidade da Figueira da Foz, onde ali decorreu uma campanha de evangelização, se é que lhe podemos chamar uma campanha de evangelização,
que tinha por nome Impacto. Ali se viu os líderes que estavam a conduzir essa campanha e vimos ali também dezenas de jovens que se juntaram naquele local para fazer o tal impacto. Mas confesso que aquilo que impactou o meu coração foi o testemunho negativo, como toda aquela juventude estava vestida. Vestida de uma forma como o mundo hoje se veste. E eu, se realmente não soubesse quem era, não poderia concluir pela forma como estavam vestidos que verdadeiramente eram pessoas que se dizem cristãs. Será que, como diz a mensageira do Senhor, será que o vestuário já passou em desuso? Será que os líderes religiosos deixaram de valorizar esta característica do povo de Deus? Uma característica que se originou, como nós iremos ver no Jardim do Éden? E eu gostaria de reler novamente esta frase. Minhas irmãs, seu vestuário está falando ou em favor de Cristo e da Sagrada Verdade, ou em favor do mundo. De qual deles? Lembrem-se de que devemos todos de responder a Deus pela influência que exercemos. Não quereríamos de maneira alguma incentivar a negligência no vestuário. Pois bem, meus queridos amigos, aquilo que eu vi naquele encontro na Figueira da Foz foi uma negligência completa em relação à forma de vestimenta que aqueles jovens tinham naquele programa evangelístico que tinha por nome Impacto. Mas não foi só ali. Nessa mesma reportagem, também vi no mesmo jornal AD7, um grupo de jovens, não só jovens, mas também pessoas adultas, que é conhecido como Grupo Aliança, também nessa mesma cidade, e eles estavam vestidos exatamente da mesma forma. Com calças justas, que mostravam as formas do corpo. Mulheres mostrando as formas do corpo. E eles estavam cantando, dizendo elas, louvando a Deus. Mas pergunto, aceita Deus essa adoração? Pode Deus aceitar uma adoração quando as pessoas que estão a cantar e estão em desarmonia com o assim diz o Senhor? Para onde estão os líderes religiosos, os pseudos-pastores, a louvarem o seu rebanho? Em direção às portas da Canaã? Ou em direção à destruição final, ao inferno que virá, ao fogo eterno que vai consumir pecados e pecadores? Meus queridos irmãos, talvez muita gente vá dizer: aqui está o irmão Fernandes mais uma vez a atacar. Meus queridos irmãos, Deus sabe, do fundo do meu ser, que eu pregar esta mensagem não é com o objetivo de atacar A, C ou B. Mas o objetivo é exatamente acordar os ignorantes acerca do vestuário. Porque eu sei que em relação aos teimosos, àqueles que persistem em violar a lei de Deus, esta mensagem vai ser para eles uma revolta e uma afronta. Mas eu não estou a pensar nos teimosos. Não estou a pensar naqueles que toleram esse pecado. Não estou a pensar naqueles que adoram esse estilo de pecado. Não estou a pensar naqueles que deixam que esse pecado prevaleça dentro da igreja. Não. Eu estou a pensar naquele e naquela que, pela infinita misericórdia de Deus, precisa de saber que há um estilo de vida que o próprio Deus adotou e escolheu para o seu povo. Há um estilo de vida na comida, na bebida, no trabalhar, no dia que santificamos, na forma de adoração, na música que cantamos e, por que não, na roupa que vestimos. Queridos irmãos e irmãs, gostaria que nós pudéssemos ler no livro de Gênesis
a primeira grande reforma que Deus fez nos nossos primeiros pais. Aliás, poderemos dizer que Deus, logo no Jardim do Éden, após o pecado, Deus vai fazer duas reformas no coração e na vida dos nossos primeiros pais. A primeira grande reforma que Deus fez foi em relação à alimentação. Porque Deus mostrou ali que tipo de alimentos eles deveriam comer. E Deus vai ter que mexer na sua alimentação, forçado pela desobediência. Mas esqueçamos agora a alimentação. Vamos ver a segunda reforma que foi feita no Jardim do Éden. Acompanhem-me na palavra sagrada, no livro inspirado a Moisés, no livro de Gênesis, e vamos para o capítulo 3. É-nos dito no capítulo 3, no verso 7, que após o pecado haver entrado, este casal, os nossos primeiros pais, de nome Adão e Eva, eles começaram a sentir, os dois, vergonha um do outro, e passaram a sentir os dois vergonha do próprio Deus. Porque eles sabiam que Deus viria, que Deus se iria manifestar, e que nessa manifestação ele iria realmente notar as consequências da desobediência. E é verdade que quando eles se aperceberam que estavam nus, eles tentaram resolver o problema. Porque eles não queriam continuar nus e estarem nus quando Jesus Cristo viesse. Meus queridos irmãos, a primeira grande lição que nós podemos aprender é esta. Como vamos estar nós vestidos quando Jesus vier? Quando o nosso Deus visitar a terra para levar o seu povo, como nós vamos estar vestidos? Segundo o estilo divino ou segundo o estilo humano? Vamos então ver o que estes nossos primeiros pais fizeram. Diz-nos aqui: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eles quiseram cobrir a sua nudez, mas infelizmente eles idealizaram um vestido, um modelo de vestido, de uma forma humana. E gostaria que pudéssemos ver e ler aquilo que a mensageira do Senhor nos diz. Ele diz, no livro Patriarcas e Profetas, na página 29, que antes de o pecado haver entrado na vida deles, e de haver entrado no Jardim do Éden, diz-nos, esse casal que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais, e estavam revestidos de uma cobertura de glória, de luz e glória, tal como as que usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Ou seja, quando o pecado entra, a vestimenta dos anjos, como os anjos usam, também desapareceu. E eles agora sentiram-se nus, física, mental, social e espiritual. Eles estavam nus em todas as formas. E agora eles tentam resolver o problema. E agora olham para as árvores e vão buscar a solução nas árvores. Vão buscar a solução na folha da figueira. Cozeram o avental, fizeram o avental e cobriram-se. Mas é-nos dito na palavra inspirada, é-nos dito aqui, quando Adão e Eva ficaram inteiramente sob o domínio de Satanás, passaram a vestir-se de acordo com a ideia deles. A roupa não cobria devidamente a parte superior nem inferior do corpo. Ou seja, eles fizeram um estilo de vestimenta que faltava tecido em baixo e tecido em cima. Não é isso que se vê hoje? Não é o estilo de vestimenta que nós hoje vemos numa boa parte das mulheres que se dizem cristãs? Falta de tecido em baixo e falta de tecido em cima. Em baixo, quando se sentam, o tecido sobe e vêem-se às vezes coisas
que ninguém deveria ver a não ser os seus maridos e num lugar à parte e privado. Mas ali, aquele tecido, e quantas vezes nós vimos as irmãs nas igrejas a quererem que o tecido como que estique, que esbije, mas ele não é suficiente. Porque quando elas compraram ou quando fizeram essa vestimenta, elas já sabiam que faltava tecido. E por outro lado também falta em cima. E nós vamos muitas vezes ver partes íntimas do corpo da mulher que verdadeiramente não deveriam ser vistas. E agora quando Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vai ter com aquele casal, eles apresentam-se de frente. Porque um vental apenas cobria a parte da frente, mas a nudez também estava da parte de trás. E Deus viu que aquilo não era a solução. É o que Deus vê, que a solução de vestimenta que hoje existe, a forma como o povo de Deus, que se diz, o pseudo-povo de Deus, que se diz que é povo de Deus, se veste, é uma forma que Deus abomina, como abominou a forma de vestir dos nossos primeiros pais. E então Deus vai ter que fazer uma reforma. E vamos ver que reforma fez Ele. Vamos agora para o versículo 21 do livro de Gênesis. E vamos exatamente ver que diz, capítulo 3, verso 21, diz o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui está uma das primeiras, ou melhor dizendo, a segunda grande reforma que Deus fez no Jardim do Éden. A segunda grande reforma. Mudou o estilo de vestimenta dos nossos primeiros pais. O homem, na cabeça de Adão e Eva, pensaram e criaram um vestido para eles. Mas agora Deus vai lhe mostrar que quer o tecido que usaram, quer a forma como ele foi feito, não agradava a Deus. E agora Deus vai fazer uma túnica de peles de animal e vai cobrir os nossos primeiros pais. E agora pergunto, será que agora faltava tecido em baixo e em cima? Não. De maneira nenhuma não faltava tecido. Meus queridos irmãos, hoje muitas vezes criou-se uma moda, e essa moda é muito visível nas mulheres e também nos homens, mas mais as mulheres, porque as mulheres, a sua aparência física é uma aparência mais atraente, é uma forma, a mulher foi constituída e feita de uma forma diferente do homem, e há partes da mulher, como os seus seios, que realmente devem estar protegidos. Mas sabem, as queridas irmãs que me escutais, e querido irmão que me escutas também, vocês sabem que muitas vezes as mulheres têm camisetes ou camisetes que elas usam que têm botões até ao pescoço. Mas sabem o que é que fazem? Deixam os primeiros 2 ou 3 botões da camisa, ou da camiseta, ou como se chama isso, abertos, desabotoados. E eu pergunto, para quê? Porque elas acham que têm tecido a mais. E querem voltar novamente ao Jardim do Éden. Querem seguir o estilo mundano de Adão e Eva. Meus amigos, hoje nós vemos mulheres. Eu ainda ontem vi alguém, uma mulher que se diz mensageira do Senhor, a fazer uma reportagem e eu vi exatamente o seu degote, e o seu degote via-se aquela parte que é chamado o rego da mama. Eu vi exatamente isso. Porquê que as mulheres se vestem desta forma? Que estilista elas estão a seguir? O estilista Adão e Eva? Ou o estilista o nosso Deus? O nosso Deus não criou uma vestimenta que falta tecido em baixo e em cima. Ele criou uma vestimenta completa. Esta é a grande realidade. E hoje, meus queridos irmãos, por mais que nos custa ouvir, hoje este estilo de vestimenta criado por Adão e Eva é o estilo de vestimenta que está a ser adotado nas igrejas do mundo inteiro. É falta de tecido em baixo e falta de tecido em cima.
E hoje são poucas as mulheres que estão a adotar o estilo de vestimenta que Deus criou e que Deus verdadeiramente modelou para as mulheres e para o homem. É assustador, meus queridos irmãos. Por isso é que nos é dito, meus queridos irmãos, como nós há bocadinho lemos, que o vestuário, e eu volto realmente a ler esta frase para que fique bem memorizada na nossa mente. Minhas irmãs, seu vestuário, e está falando ou em favor de Cristo, que é o estilista que criou o modelo certo, ou a favor do estilista e da Sagrada Verdade, ou a favor do mundo, vamos chamar-lhe, e estas palavras são minhas, o estilista Adão e Eva. De qual deles vós representais? Lembrem-se de que havemos todos de responder a Deus pela influência que exercemos. Não quereríamos de maneira alguma incentivar a negligência no vestuário, que as roupas sejam adequadas e decentes. Vamos agora para uma outra passagem das Escrituras, para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. E vamos ler no capítulo 2, da primeira carta de Paulo a Timóteo, e vamos ler o que nos diz o sábio apóstolo. Diz ele assim, verso 9 e 10. 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Que diz o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aqui o apóstolo Paulo diz-nos que a mulher que faz provisão de servir a Deus deve ter uma forma de se vestir diferente da mulher lá fora. E diz-nos que a única peça de roupa que é identificado na Bíblia em relação à mulher e que ela deve usar é a túnica ou os vestidos. Porque aqui diz claramente, não com vestidos preciosos, ou seja, não vestidos extravagantes, vestidos muito caros, mas é bem claro o apóstolo, não nos diz que se pode usar calças, pode-se usar leggings, pode-se usar, sei lá, mini saias. Não, aqui diz vestidos. E isto é claro nas Escrituras. Mas vamos então ver agora 1 de Pedro. 1 de Pedro, no capítulo 3, 1 de Pedro, no capítulo 3, 3 assim. Diz assim, 1 de Pedro, gostaria, se puder encontrar, seria bom, diz assim, 3. O efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Reparem, mais uma vez, Paulo e Pedro são claros, vestidos. Não dão outra hipótese, vestidos. No Jardim do Éden é chamado de túnica. Uma túnica é um vestido, é algo que cobre todo o nosso corpo. Túnicas ou vestido é a roupa adequada para a mulher. Este é o estilo de vestimenta que Deus aprova e mais nenhum outro aprova. Mas vamos ver o que nos diz a pena inspirada. Diz que com o passar do tempo, e isto nós podemos ler, Conselhos sobre Saúde, na página 599, com o passar do tempo, o estilo que Deus programou, que Deus idealizou para as mulheres cristãs, foi desaparecendo. E em lugar do estilo de Deus, divino, foi adotado o estilo humano. Se não vejamos aquilo que nos diz a mensageira do Senhor. Satanás está a inventar constantemente um novo estilo de vestuário
que se provará uma maldição para a saúde física e moral. Exulta quando vê professos cristãos aceitarem avidamente as modas por eles inventadas. Não se pode calcular a quantidade de sofrimento físico originado pelo vestuário anormal e prejudicial à saúde. Muitos têm-se tornado eternos inválidos por meio da sua condescendência com os preceitos da moda. Satanás está a inventar constantemente um novo estilo de vestuário que se provará uma maldição para a saúde física e para a saúde moral. Meus queridos irmãos, esta é uma grande realidade. Eu tenho apenas 55 anos, mas nestes 55 anos eu tenho visto como a vestimenta vai de mal a pior. Hoje estão-se a fazer as coisas, às vezes vamos aí na rua e vemos mulheres que elas demonstram diante dos nossos olhos todas as formas do seu próprio corpo. Abominável ao Senhor. Ai daquelas que estão a contribuir para que homens sejam levados ao pecado. É verdade que o homem deve ter força suficiente para resistir a ver, porque esta é a razão por que nós estamos neste mundo. Nós vamos ter que nos habituar a conviver com os nossos olhos com o pecado. Mas daí ir ao pecado vai uma longa distância. E Deus está disposto a enviar todos os meios celestes para nos socorrer diante destas cenas terríveis que aparecem diante dos nossos olhos. Muitas vezes, quando nós, homens, vamos na rua, ficamos chocados. Mas hoje não é só as mulheres. Hoje os homens também já se estão a tornar afeminados na forma de vestir. Tipo de calças unidas à perna. Tipo de estilos abomináveis aos olhos. Meus queridos irmãos e irmãs, ou o povo de Deus vai ser encaminhado pelos líderes religiosos a uma grande reforma no vestuário, ou ele vai ser conduzido às portas do inferno. O inferno que virá na terceira vinda de Cristo para destruir o pecado e os pecadores. Meus queridos irmãos, para onde está a caminhar este mundo? Hoje já não se valoriza a aparência exterior. E há mesmo aqueles que têm coragem de dizer: o que conta é aquilo que está dentro de nós. Você não sabe o que está dentro de mim. Eu visto-me desta e desta forma, mas isso, o que conta é o que está dentro de mim. Mentira. Porque se verdadeiramente nós amarmos a Deus, se nós amarmos o primeiro originador da criação do vestido humano, nós vamos respeitar a criação e o estilo de vestimenta que Ele deixou para nós. Porque hoje o estilo de vestimenta que foi adotado pelo povo de Deus, que se diz povo de Deus, é o estilo que foi criado pelos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. E por detrás dos nossos primeiros pais estava o tentador, Satanás, o diabo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando te vestes diferente da forma como Deus instruiu o seu povo a se vestir, não estás a adorar a Deus. Estás a adorar o grande Criador da moda mundana, que é Satanás, o diabo. E ninguém venha fazer crer, a não ser por ignorância, e os ignorantes aqui verdadeiramente estão desculpados, a não ser que eu vá a uma igreja e adore a Deus, não tendo conhecimento daquilo que foi deixado pelo Senhor, o estilo de vestimenta que devo adotar. Queridos irmãos, onde está a solenidade? Onde está a reverência na casa de Deus? Vestimos-nos hoje de qualquer forma. Quanta informação nos é dada pelo Espírito de profecia. Quanto nós poderíamos ler
Nós temos um livro, Testemunhos e Seletos, para falar apenas nesse. Testemunhos e Seletos. Temos um capítulo inteirinho que se chama Simplicidade no Vestuário, que começa na página 592 e vai até à página 600, e que ali são dadas tantas informações. E diz-nos que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, Ele destacou 3 características do povo de Deus nos últimos dias. 3 características que foi revelada no Senhor Jesus Cristo na sua vida: o comer, o beber e o vestir. E é por meio destas 3 coisas que nos encontramos na maior apostasia jamais vista no seio do povo de Deus. É-nos dito pela mensageira do Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos ver. Diz: o Deus eterno disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. Andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos, caminham com passos curtos, fazendo barulho com os efeitos dos tornozelos. Por isso, eu, o Deus eterno, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e as deixarei carecas. Naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus efeitos, e os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos, as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus e os enfeites, para os braços, os cintos e as faixas. Tirará os frascos de perfumes, os talismãs, os anéis e as argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os chairos e as bolsas, as saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas sacos de pano grosseiros. A beleza delas vai virar uma fialdade de vergonha. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra. Até os mais valentes morrerão. A cidade ficará de luto e chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Isto são profecias do profeta Isaías. Ele diz que ou nós fazemos agora, ou o Senhor vai fazer depois. Que estilo de vestimenta vamos continuar a adotar? O estilo de vestimenta de Adão e Eva? Ou o estilo de vestimenta do nosso Criador? Que estilo de vestimenta, meu querido irmão, minha querida irmã? Tu que me escutas, como tens adorado a Deus? Que estilo de vestimenta tu usas? Como te apresentas quando te vais a encontrar com o Senhor do Universo? Que seria de ti se o Deus do Universo se encontrasse contigo como se encontrou com Moisés, quando ele estava vendo a sarça arder, estava vendo o fogo e a sarça não se consumia? A santidade de Deus. Queridos e queridas irmãs, nós como povo de Deus, povo conhecido como povo adventista do sétimo dia, aquele povo que lhe foi dada a verdade sobre as grandes reformas dentro do cristianismo. Esse povo que verdadeiramente durante anos foi conhecido pela forma de comer, pela forma de beber, pela forma de vestir, pela forma de viver, mas que hoje está perdendo essa identidade. Hoje essa identidade não é mais vista. E eu gostaria de poder verdadeiramente dizer: Deus diz no livro Testemunhos Seletos, Deus se agradaria de ver nossas irmãs trajadas com roupas corretas e simples e diligentemente empenhadas na obra do Senhor. Não lhes falta habilidade, e caso empregassem na devida maneira os talentos que já possuem, ser-lhes-ia grandemente aumentada a eficiência.
Se o tempo que agora empregam em trabalho desnecessário fosse dedicado à palavra de Deus, a explicá-la aos outros, sua própria mente seria enriquecida como as gemas da verdade e seriam avigoradas e enobrecidas pelo esforço feito para compreenderem as razões de nossa fé. Diz o apóstolo Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: quero, pois, que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus em boas obras. Aqui, o Senhor, por meio dos seus apóstolos, fala expressamente contra o uso de ouro. Que os que têm tido a experiência cuidem em não fazer com que outros se desviem neste ponto por causa do seu exemplo. Aquele anel que vos cerca o dedo talvez seja muito simples, mas é inútil, e seu uso exerce errónea influência sobre os outros. Especialmente as esposas dos nossos ministros devem ser cuidadosas em não se afastarem dos claros ensinos da Bíblia em questão do vestuário. Dar-lhe-emos ouvidos e seremos sábios. O excesso no vestuário vai em constante progresso. Ainda não é fim. Um bocadinho mais abaixo diz ela: unicamente os que negam o próprio eu e vivem uma vida de sobriedade, humildade e santidade são verdadeiros seguidores de Jesus. E esses não podem fruir a sociedade dos amantes do mundo. Diz ela: muitos se vestem como o mundo, a fim de exercer influência sobre os incrédulos. Nisto, porém, cometem lamentável erro. Caso eles queiram ter influência real e salvadora, vivam segundo a sua profissão de fé. Mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem distinta a diferença entre o cristão e o mundano. As palavras, o vestuário, as ações devem falar em favor de Deus. É uma vergonha para nossas irmãs esquecerem tanto o seu santo caráter e o dever que têm para com Deus, que imitem as modas do mundo. Muitas almas convencidas da verdade têm sido levadas a decidir-se contra ela por causa do orgulho e do amor ao mundo manifestado em nossas irmãs. A doutrina pregada parece clara e harmónica e os ouvintes sentiam dever levantar uma pesada cruz com a aceitação da verdade. Quando essas pessoas viram nossas irmãs fazendo tanta ostentação no vestuário, disseram: esse povo veste-se como nós. Não podem realmente crer o que professam. Afinal, devem estar enganados. Queridos irmãos, esta é a realidade. Que testemunho dou eu? Que testemunho dás tu, minha querida irmã que me escutas? Minha querida jovem, quando tu vais para o mundo para tentar ganhar as pessoas do mundo para o reino de Deus e te vestes da mesma forma como verdadeiramente se vestem as mulheres mundanas. Ainda gostaria, e vamos concluir dentro de alguns minutos, gostaria ainda também de poder ler mais uma passagem que é muito, muito importante. Diz a Mensageira do Senhor, no volume, em Testemunhos Seletos, volume 2, página 393. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. Eu volto a dizer: um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. Eu pergunto:
Minha querida irmã, se és uma crente adventista do sétimo dia que te batizaste há pouco tempo, os líderes falaram-te sobre a forma de vestir? Será que te falaram sobre o estilo de vestimenta que deves usar? Só tu podes responder a essa pergunta. Diz ele, o ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. Assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte do recém-converso. Revelam vaidade no que toca à roupa, acaricia o orgulho do coração. A idolatria do vestuário é uma enfermidade moral. Uma enfermidade moral não deve ser introduzida na vida cristã. Está claro. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva no que respeita ao vestuário. Ainda, nos conselhos sobre o regime alimentar, diz o seguinte: quem num caso vira as costas à luz, endurece o coração para desconsiderar a luz em outros casos. Quem viola obrigações morais em questões de alimentação e vestuário, prepara o caminho para a violação dos reclamos de Deus no que diz respeito aos interesses eternos. Quem viola obrigações morais em questões de alimentação e vestuário, prepara o caminho para a violação dos reclamos de Deus no que diz respeito a interesses eternos. Meu querido irmão, minha querida irmã, pode estar a correr esse risco. Se o teu estilo de vestimenta tem como estilista Adão e Eva e não Deus, então em breve passarás a fazer as coisas mais abomináveis aos olhos de Deus. E não penses que vai resistir, porque o estilista que instituiu esta moda mundana, Satanás, o diabo, ele vai levar-te a fazer outras coisas que jamais pensarias que irias fazer. Diz-nos ainda em Testemunhos Seletos, na página 500, primeira de Testemunhos Seletos, volume 1, página 596, diz assim: as nossas palavras, ações e vestidos são pregadores na vida diária. Isto não é uma coisa insignificante que possa ser passado por alto com um gracejo. A questão do vestuário exige séria reflexão e muita oração. É por isso que aqueles que se estão a levantar, homens e mulheres, e que já foram proibidos de pregar dentro das igrejas, não podem pregar este estilo de pregação. Porque é uma afronta, em primeiro lugar, para os líderes, para os pastores. Porque eles já não ensinam o estilo de vestimenta adotado e ensinado pelo Criador da moda, Jesus Cristo. Eles agora não se importam com a roupa que tu vistes. Eu vi isso nesta reportagem na Figueira da Foz, quer naquele grupo Impacto, quer também no grupo Aliança. Eu vi que as calças, a vestimenta diabólica que foi criada nos anos 60, basta ir à internet e ver quem criou essa moda. Ela foi adotada e o que é mais incrível é que a pessoa que criou a moda das calças, passado poucos meses, deixou de usar porque ela achava que era ridículo. Meus queridos irmãos, ainda no mesmo livro, Testemunhos Seletos, e vou terminar com estas citações da irmã Lai, diz: Cristo exige tudo. Caso ele exigisse menos, o seu sacrifício teria sido demasiado precioso, demasiado grande para nos elevar a tal nível.
A nossa santa fé clama por separação. Não nos devemos conformar com o mundo, nem com professos crentes mortos sem coração. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Este é o caminho da renúncia. E quando pensarem que ele é demasiado estreito, que há demasiada abnegação nesse caminho e disserem: quão duro é renunciar a tudo, dirijam a si mesmo a pergunta: que renunciou Cristo por mim? Isto ofusca tudo quanto possamos chamar de abnegação. Contemplem no jardim as suas grandes gotas de sangue. Um solitário anjo é enviado do céu para fortalecer o Filho de Deus. Sigam-no até à sala do julgamento, enquanto ele é vaiado, escarnecido e insultado por aquela turba enfurecida. Contemplem-no vestido com a pele com a velha púrpura real. Ouçam os gracejos vulgares e a ridicularização cruel. Vejam-no colocarem naquela nobre fronte a coroa de espinhos, batendo-lhe depois com a cana, fazendo com que os espinhos internem-se nas frontes e o sangue a escorrer daquela fronte santa. Ouçam aquela turba assassina clamando ansiante pelo sangue do Filho de Deus. Ele é entregue nas mãos e conduzem dali o nobre sofredor, pálido, fraco, desfalecido, ao lugar da sua crucifixão. E, estendido no madeiro, os cravos são-lhes enterrados nas ternas mãos e pés. Contemplem-no pendurado na cruz durante aquelas horríveis horas de agonia, a ponto de os anjos esconderem o rosto para ocultá-lo da horrorosa cena. O sol escondendo a sua luz, recusando-se a contemplá-la. Diz a serva do Senhor: se tu achas que deixar este estilo de vestimenta é demasiado, é uma renúncia que tu achas demasiado pesada, olha para todas as cenas do Calvário. Olha para a vida que Jesus, toda a vida de renúncia na sua vida. Meu querido irmão e minha querida irmã que me escutas, que estilo de vestimenta vais adotar? O estilo de vestimenta mundano ou o estilo de vestimenta criada pelo nosso Criador? Como vais reagir, meu querido irmão? Tu, minha querida irmã que me escutas, na próxima vez que te vires ao espelho, na próxima vez que te contemplares diante do espelho, o que é que tu vais fazer? Como é que tu vais reagir? Por isso, meu querido irmão, minha querida amiga, o céu convida-te a uma mudança. A Sagrada Escritura diz-nos que é hora de nos vestirmos como se vestiam as santas mulheres e os santos homens de Deus. Por isso, querido amigo, gostaria de fazer-te um apelo nesta hora. Eu não sei que estilo de vida adotaste. Não sei que estilo de vestimenta tu tens adotado nos últimos dias até este preciso momento. Não importa. Se chegarmos ao final desta mensagem e o Espírito Santo te revelou que nem sempre a forma como tu te vestiste agradou ao Senhor. Mas quero dizer-te uma coisa, querido irmão e querida irmã. Quero dizer-te que Jesus te ama. E Jesus ama-te como tu estás, neste preciso momento. E por isso, querido Pai,
Eu rogo por esta irmã, por este irmão, que neste momento chegaram a esta conclusão, que é tempo de pôr em prática os ensinos do Senhor. Que Deus vos abençoe e guarde. E que na próxima vez que adotardes e colocardes sobre o vosso corpo para cobrirdes a nudez do vosso corpo, que o estilo de vestimenta seja o estilo adotado pelo céu. Que Deus vos ajude e que Deus vos guarde. É o meu sincero desejo e desde já te convido para o próximo encontro que em breve teremos contigo. Amém.